Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe. Nessa quarta-feira, dia 4 de março de 2026. Nosso tema bíblico está em Marcos, capítulo 5, versículo 30 em diante. Oremos então. Pai, a ti rendemos graça. Obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado por esse dia chamado hoje. O apresentamos diante de ti, pedindo que o Senhor nos ajude, nos sustente. Guarda a nossa ida, guarda a nossa estadia, a nossa volta, livra de todo mal. Fala conosco através desse texto, nos esclarece, nos revela para que nós possamos nos alinhar à tua perfeita vontade. Sê conosco, Pai. É o que eu te peço, te louvo, te bendigo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 30 em diante diz assim: E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que a que isto fizera. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Bom, amados, aqui nós temos uma situação. O Senhor ele está caminhando, operando sinais e maravilhas, uma multidão seguia. Um dos principais da sinagoga, Jairo, chama ele e ele relata que a sua filha, né, está enferma e ele chama o Senhor para ir lá orar, impor as mãos sobre ela, declarar saúde sobre a vida dela e o Senhor o acompanha. Enquanto o Senhor está acompanhando, né, indo para caminho, um ou outro ele está ali tocando, né? Entenda, aqui o texto é muito bem claro. Ele era apertado por uma multidão. Ele não caminhava tranquilamente, né? Ele era extremamente apertado. Imagina você estar rodeado de 5.000, 10.000 pessoas, né? 1.000 pessoas e elas te apertando, porque elas queriam estar perto de você. Então você caminhava, né, extremamente apertado. E nesse caminhar dele, surge uma mulher que há muitos anos está com um fluxo de sangue, cerca de 12 anos. E, ou seja, essa mulher, ela, né, para você entender melhor, a sua menstruação não cortava, né? Então era fluxo direto. E ela não tinha os acessórios, né, que se tem hoje. Então é terrível. E por ela estar desse jeito, ela não podia. A mulher que tinha um fluxo de sangue, no seu período do fluxo, ela tinha que ficar separada, né? As camas, relatam alguns, né, historiadores que as camas eram até separadas, né? E dando a entender que no período do ciclo o homem ele separava a cama porque não podia nem tocar na mulher e nem tocar onde ela deitava no período do fluxo. Isso no período né, da semana dela. Agora você imagina uma pessoa que está assim 12 anos. Então, ela ficou considerada imunda, separada, né? Ela não podia ela cultuar, ela não podia se relacionar publicamente. Então, essa mulher estava ali, né, à mercê. E aí, quando o Senhor está ali fazendo sinais e maravilhas, essa mulher vem. Ela sabia que não podia tocar no Senhor, né, que ela tinha uma proibição de lei de tocar nele. Aí ela se propõe a algo. Eu vou tocar na orla da sua veste, né? Nós temos entendido, e muitos teólogos entendido também, que está falando da ponta do talit, né? O talit, para você que não sabe, é uma espécie de um chale que o judeu usa para orar durante o dia, né? E há uns cordões na ponta, porque Deus determinou isso em Levítico. Então, nas quatro pontas desse tipo de chale, digamos assim, há uns cordõezinhos que apontam para a lei, né, para os 613 mandamentos que o Senhor deu, né, para o povo judeu. E ela foi lá, entrou no meio da multidão e tocou, porque ela tinha uma determinação no seu coração: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Então, essa era a disposição dela. E quando ela tocou, a Bíblia deixa claro que saiu o poder do Senhor Jesus. Então, saiu o poder dele para trazer cura para ela. E, de fato, na hora que ela tocou, o sangramento ele estancou.
né? Naquele momento parou o sangramento. E imagina a felicidade dessa mulher sentindo que ela já não estava fluindo mais, né, no sangue. Só que, por ter saído, né, esse poder do Senhor Jesus, então ele para a comitiva e faz uma pergunta: quem me tocou? E essa pergunta trouxe muita inquietação aos discípulos e até às pessoas, porque ele estava rodeado de pessoas que estavam tocando. Então, se tinha algo que estava acontecendo, eram muitas pessoas tocando nele. Então, essa pergunta não tinha lógica para os discípulos. Mas o Senhor fala algo que deve servir de lição para mim e para você. Ele fala assim: alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu o poder. Quem foi você que me tocou? Ou seja, você me tocou e recebeu algo. Quem é você? Então, isso mostra para mim e para você que há determinadas situações que nós tocamos no Senhor e esse nosso toque faz com que o poder dele seja liberado. Isso, talvez, para resolver aquele problema rápido, é muito bom. Mas entenda, o Senhor Jesus, ele não quer apenas um toque. Ele quer um relacionamento. Ele quer olhar para você, ele quer declarar salvação na sua vida. Ele quer entregar-se para você, né? No sentido de você receber ele e receber a plena salvação. Aí aquela mulher se apresenta para o Senhor. E ao se apresentar, o Senhor Jesus confirma, dizendo: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Ou seja, nunca mais ela teria um problema de fluxo de sangue. Então, muitos de nós queremos só fazer um pequeno toque. Quantas pessoas às vezes participam de um culto, participam de uma reunião, de uma célula, um encontro no lar de alguém, vai no encontro, final de semana, 3 dias, e ele vive uma experiência sobrenatural, mas não passa disso. Por quê? Porque foi um toque. Mas foi um toque tão profundo, tão intencional, tão cheio de fé, que moveu o coração do Senhor e fez o poder de Deus fluir na vida dessa pessoa. Mas o Senhor continua perguntando: quem está me tocando? Eu não sei se você é uma dessas pessoas que às vezes tocou, recebeu algo do Senhor, a porta se abriu, a cura veio, a resposta veio, mas aí você se esfriou, as coisas parou de acontecer. Então o Senhor nesse áudio está te perguntando: quem está me tocando? Quem me tocou? Porque agora você precisa se revelar, né? Você precisa se mostrar e falar: fui eu, Senhor, porque o Senhor quer viver um relacionamento mais íntimo, mais profundo contigo. Então, se você é uma dessas pessoas que tocou ao Senhor, recebeu algo da parte dele, mas depois não desenvolveu o relacionamento, nesse dia ele quer dizer para você: vamos nos relacionar, vamos estabelecer essa aliança, vamos viver essa aliança, esse amor, essa graça. Vamos viver essa filiação de pai e filho. Vamos viver essa plenitude que Deus estabeleceu pelo seu divino poder. Então Deus tem te chamado a viver uma comunhão íntima e profunda com Ele. Amém? Oremos então. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendemos graça a Ti. Pedimos que o Senhor cada dia se revele para nós, nos ajude a viver o sublime e o extraordinário, nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Tira de nós tudo que nos impede de ter uma aliança contigo, de ter um relacionamento íntimo e sincero contigo, Senhor. Nos ajude. É o que nós pedimos. Louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma abençoada quarta-feira. Fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.